Olá, professor! Nessa videoaula falaremos sobre a obra Três Maneiras de Manter a Alma Unida ao Corpo. O autor Ivan Jaffe tem mais de 60 livros publicados, além de já ter produzido roteiros de histórias em quadrinhos e peças de teatro. Ele também adaptou clássicos da literatura brasileira para os quadrinhos, como Dom Casmurro e a Escrava Isaura. Nessa ficção, o autor retrata a história de uma longa viagem e de um naufrágio, fazendo com que o leitor reflita sobre o período das grandes navegações ocorridas nos séculos XVI e XVII, em que muitas embarcações naufragaram e seus tripulantes tiveram finais trágicos. A obra narra um encontro inusitado entre o padre Antônio Vieira, o poeta Gregório de Matos e o mestre Calafate João Roxo, que representam as três virtudes que mantêm a alma unida ao corpo: arte, fé e ciência. Três Maneiras de Manter a Alma Unida ao Corpo é uma obra que faz parte do gênero literário novela, pois desenvolve enredos ao longo da narrativa de maneira sequencial, divididos em três partes. Parte 1, a tormenta, parte 2, a calmaria e parte 3, a salvação. As ações dos personagens são essenciais para a narrativa, principalmente as dos três personagens principais: João Roxo, Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos. Além disso, o tempo histórico se apresenta por meio da influência do barroco na narrativa e também da linguagem, que tenta imitar o estilo dos cronistas dos séculos XVI e XVII, período em que se passam os eventos da narrativa. Por causa da temática e do uso de uma linguagem mais rebuscada, marcada por elementos de uma realidade do passado, além de termos específicos da área náutica, a obra foi classificada dentro da categoria 2, dirigida aos alunos de 8º e 9º anos. A narrativa se enquadra no tema Diálogos com a História e a Filosofia, pois apresenta um texto de ficção que remete a temas históricos e filosóficos em contexto adequado ao público-alvo, valorizando o trabalho estético e imaginativo, com destaque para as questões éticas a partir de um olhar para o passado. Direcionando nosso olhar ao trabalho com o livro, professor, lembre-se de que o ato de ler deve ser compreendido como um diálogo entre leitor, texto, autor e contexto de produção e de leitura. Por isso, é importante considerar que a prática de leitura começa antes mesmo da leitura da narrativa. Comece explorando o objeto livro. Peça aos alunos que observem com atenção os elementos pré-textuais, como a capa e a quarta capa. Oriente-os a interpretar e a fazer questionamentos a respeito do que observam. Pergunte se as imagens trazem alguma lembrança e que história elas contam. Questione se é possível identificar quando, ou seja, em que época o livro foi escrito. Professor, explore o título do livro. Explique que ele pode dar muitas pistas a respeito do enredo da obra e levante as expectativas dos alunos em relação a ela. É muito importante que os alunos se sintam à vontade para participar das conversas sobre o livro, contribuindo com opiniões, sensações e análises. Conforme a leitura do livro for evoluindo, faça pausas e retomadas para que os alunos possam refletir e analisar com mais atenção algumas passagens, permitindo que aos poucos os alunos possam se desenvolver como leitores maduros e autônomos. A habilidade 33 para 8º e 9º anos destaca a importância desse tipo de atividade. Ler de forma autônoma e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes. Romances, contos contemporâneos, mini-contos, fábulas contemporâneas, romances juvenis, biografias romanceadas, novelas, crônicas visuais, narrativas de ficção científica, narrativas de suspense, poemas de forma livre e fixa, como haikai, poema concreto, cyberpoema, dentre outros, expressando a avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. Para isso, estimule os alunos a expor o que acharam da obra. Retome as hipóteses e as expectativas levantadas inicialmente e peça a eles que verifiquem se elas se confirmaram. Aproveite e mostre aos alunos como eles mesmos amadureceram as ideias sobre o livro. Permita que eles exponham e comentem os fatos mais importantes da história e promovam espaços de debate e compartilhamento de informações, seja de seus conhecimentos prévios ou mesmo de pesquisas realizadas especificamente para a compreensão do livro. Retome o título e o subtítulo do livro e peça aos alunos que, a partir de tudo que aprenderam ao longo da leitura, relacionem as três virtudes que mantêm a alma unida com os personagens principais.
Peça a eles que, além da simples identificação de que João Roxo representa a ciência, Padre Antônio Vieira representa a fé e Gregório de Matos a arte, justifiquem com trechos da obra. Além disso, converse sobre as características do narrador. Logo no prólogo, o narrador se identifica como José de Azevedo, guarda-mor da Torre do Tombo, em Lisboa. Ele é quem registra a história e documenta os fatos. Mas seria ele também um personagem histórico? Lá no final do livro, essa dúvida é resolvida, quando se explica que, 4 meses depois de ser resgatado, João Roxo volta a Lisboa e relata a José de Azevedo todos os acontecimentos. Explique o que é foco narrativo e exemplifique com elementos da própria obra, mostrando que apesar de o narrador se identificar em primeira pessoa, ele não é um personagem que atua propriamente na história. Ele narra o que acontece com outros personagens. Ainda sobre as estratégias narrativas, converse sobre a linguagem usada para contar a história e destaque como ela também nos ajuda a identificar elementos da narrativa, como o momento em que os eventos teriam acontecido. Chame a atenção para o fato de que o leitor, para realizar uma boa análise, precisa estar atento aos detalhes, às estratégias de construção do ambiente e personagens que passam pelas descrições, mas também por outras estratégias, como o uso de termos específicos e uma linguagem própria daquele período. A identificação e análise das diferentes estratégias na construção do espaço, do tempo e dos personagens da narrativa estão previstas na habilidade 47 para 6º ao 9º ano. Analisar, em textos narrativos ficcionais, as diferentes formas de composição próprias de cada gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica de cada gênero para a caracterização dos cenários e dos personagens, e os efeitos de sentido decorrentes dos tempos verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de enunciação e das variedades linguísticas, no discurso direto, se houver, empregados. Identificando o enredo e o foco narrativo e percebendo como se estrutura a narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos de sentido decorrentes do foco narrativo típico de cada gênero, da caracterização dos espaços físico e psicológico e dos tempos cronológico e psicológico, das diferentes vozes no texto, do narrador, de personagens em discurso direto e indireto, do uso de pontuação expressiva, palavras e expressões conotativas e processos figurativos, e do uso de recursos linguístico-gramaticais próprios a cada gênero narrativo. O desenvolvimento desse olhar curioso e analítico será muito bom para o aprofundamento do trabalho com o livro. Após a leitura da obra, convide o professor de História a conversar com os alunos sobre o período das grandes navegações. Além de abordarem os aspectos políticos, econômicos e sociais do período, explorem também os tipos de embarcação, as técnicas de navegação, o intervalo das viagens, etc. A seguir, organize os alunos em grupos e solicite uma pesquisa sobre barcos que naufragaram na costa brasileira entre os séculos XVI e XVII. A pesquisa pode ser apresentada em forma de seminário para a classe, articulando as habilidades 24 e 25 previstas para 8º e 9º anos. Realizar pesquisa estabelecendo o recorte das questões, usando fontes abertas e confiáveis. Divulgar o resultado de pesquisas por meio de apresentações orais, verbetes de enciclopédias colaborativas, reportagens de divulgação científica, vlogs científicos, vídeos de diferentes tipos, etc. A seguir, aproveitando o aprofundamento no conhecimento sobre as grandes navegações, comente com os alunos sobre o gênero relato de viagem, explicitando as características estruturais desse tipo de texto. Então, com base nas leituras feitas e na pesquisa realizada, oriente os alunos a escrever um relato ficcional da viagem e de um naufrágio. A história deve ser narrada em primeira pessoa por um sobrevivente do naufrágio, como na narrativa de Ivan Jaffe, levando-se em conta os diversos aspectos envolvidos na construção de uma narrativa. Esperamos que aproveitem as nossas sugestões. Boa aula!